ano de 1347. A Europa não sabia, mas ao queimar mulheres e matar gatos, estava preparando a maior tragédia da sua história. Peste negra. Estimativa de 75 a 200 milhões de mortos. Na Europa medieval, o mundo era governado pelo medo, um medo que não vinha apenas da fome ou da guerra, mas do invisível, do que não podia ser explicado. A fé, que deveria proteger, passou a exigir inimigos, mulheres que conheciam ervas, parteiras, viúvas, solitárias, pobres ou simplesmente diferentes, começaram a ser observadas. Um sussurro bastava, um olhar torto, uma denúncia sem prova. Elas foram chamadas de bruxas. Acreditava-se que faziam pactos com o demônio, que envenenavam poços, que espalhavam doenças, que controlavam forças ocultas. Muitas foram presas, interrogadas, torturadas e executadas. Não porque houvesse provas, mas porque o medo precisava de culpados. Ao lado dessas mulheres, outro alvo surgiu. Os gatos, principalmente os pretos, diziam que eram familiares das bruxas, que espiavam casas, que carregavam maldições, que viam o que o homem não podia ver. Cidades inteiras começaram a exterminá-los. Gatos foram mortos em praças, jogados em fogueiras, afogados, pendurados. Tudo em nome da purificação espiritual. Acreditavam estar expulsando o mal, sem perceber que estavam destruindo o equilíbrio. Então, algo começou a mudar. Sem gatos, os ratos tomaram conta das cidades. Invadiram casas, igrejas, armazéns, camas. Ninguém se preocupou. Ratos sempre existiram, mas eles não vieram sozinhos. Nas pulgas que carregavam, viajava uma bactéria invisível, silenciosa, implacável. Quando as primeiras pessoas adoeceram, ninguém entendeu. Febre, inchaços, morte em poucos dias. A peste negra havia chegado, e quando a doença começou a matar sem explicação, a fé virou desespero. A peste foi vista como castigo divino. Deus estaria punindo a humanidade pelos seus pecados. Mais uma vez, a busca por culpados começou. Judeus foram acusados de envenenar poços. Mulheres foram novamente apontadas como bruxas. Pobres, estrangeiros e hereges foram perseguidos, expulsos ou mortos. Muitos acreditavam que o demônio caminhava entre os vivos, espalhando a praga. Procissões atravessavam cidades infestadas. Pessoas se autoflagelavam pedindo perdão. Outras queimavam inocentes esperando misericórdia divina. O medo fortaleceu o poder religioso. E o poder religioso fortaleceu a violência em nome de Deus. Enquanto isso, a peste não escolhia pecadores. Matava ricos e pobres, clérigos e camponeses, crianças e idosos. Cidades inteiras desapareceram. Os sinos tocavam tanto para anunciar mortes, que em alguns lugares, pararam de tocar. Não havia mais quem os acionasse. Estima-se que 1/3 da população europeia morreu. E então, lentamente, a peste recuou. Não porque os culpados foram punidos, não porque as bruxas foram eliminadas, não porque Deus foi aplacado, mas porque o ciclo da doença se esgotou. Quando o silêncio finalmente chegou, restaram perguntas e culpa. Percebeu-se tarde demais que exterminar gatos abriu caminho para os ratos. O fanatismo matou quase tanto quanto a doença. E o verdadeiro veneno foi o medo, quando transformado em fé cega. A peste negra não foi apenas uma tragédia biológica, foi um retrato brutal do que acontece quando a humanidade prefere queimar inimigos a enfrentar a ignorância. E talvez a maior lição daquela época seja esta: a peste alimentou o fanatismo, e o fanatismo alimentou a perseguição. Nunca foi sobre Deus, nunca foi sobre fé, nunca foi sobre os gatos. Foi sobre ignorância vestida de fé. O tempo passou, mas o homem não mudou. Egos inflados ainda decidem quem vive e quem morre. O perigo não está nas ideias, está em quem é fraco o bastante para segui-las. Basta uma crença movida pelo medo para que milhares de inocentes paguem o preço. Nem os gatos escaparam, dóceis, inofensivos e condenados. Esse é o verdadeiro horror. Não o sobrenatural, mas o humano. Mas quem realmente matou milhões? A ignorância, quando ganhou o direito de decidir quem morreria ou quem deveria viver,